Olá, eu sou Eric Araújo, pesquisador, professor da Universidade Federal de Lavras, e vou apresentar o trabalho intitulado Disconnecting for the Good, Network-Oriented Model for Social Contagion of Opinions and Social Network Interventions to Increase Adherence to Social Distancing. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, por meio das coautoras professora doutora Marisa Ferro e Gabriele Silva. Os estudos em contágio social fazem parte de uma série de trabalhos que vem desenvolvendo nos últimos anos. Mais especificamente, há um crescente interesse dentro de áreas como ciências sociais, ciência da computação, a psicologia social e outras a respeito desse fenômeno. Modelar o contágio social é uma tarefa que se apoia muito no desenvolvimento da neurociência social e tem encontrado espaço no trabalho de autores de grande renome, como o Demon Centola, o Ian Trier, o Bandura, Nicholas Christakis, entre outros vários que estão pesquisando nessa área. Esses estudos mostram que as nossas opiniões, sentimentos e hábitos comportamentais são influenciados pelas pessoas à nossa volta. Um exemplo simples desse fenômeno é o ato de bocejar. Quem nunca viu uma pessoa bocejar e começou a bocejar também? O que acontece é que o nosso cérebro tem estruturas próprias que visam copiar a outra pessoa. O Marco Iacoboni investigou e considerou os neurônios de espelho como os responsáveis pelo ato refletido de bocejar como uma reação a outra pessoa. Os estudos de Nicholas Christakis mostram que, de uma perspectiva das nossas teias de relacionamento ou redes sociais, as pessoas tendem a desenvolver hábitos como o consumo de cigarro, bebida, uso de camisinha e até mesmo um risco maior de obesidade quando nos aproximamos por meio de amizade ou relacionamentos conjugais de outras pessoas que têm essas características ou hábitos previamente desenvolvidos. Devido à pandemia recente do coronavírus, a nossa atenção foi trazida para o fenômeno do contágio social de opiniões sobre a manutenção ou não das diretrizes de distanciamento social. Ou seja, como funciona o fenômeno de espalhamento de opinião e consequente adoção de comportamento quando as pessoas estão trocando informações a respeito da seriedade ou não com que adotam os protocolos propostos pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Esse tipo de estudo é de grande relevância, pois entender como as pessoas se influenciam no trato da saúde em tempos de pandemia pode auxiliar na criação de programas, estratégias que melhor informem e convençam as pessoas a tomar os cuidados necessários durante a pandemia. E para entender como isso acontece, a gente precisa olhar para a rede de relacionamentos das pessoas e verificar se as conexões estão alterando ou não essa dinâmica de alguma forma. Além disso, nesse trabalho, a gente simula se uma intervenção na nossa simulação poderia melhorar o quadro apresentado, facilitando o contágio de bons comportamentos e, assim, consequentemente, reduzindo o contágio do vírus. Para entender o que a gente fez, vamos ilustrar o fenômeno que estamos falando. Afinal de contas, o que é o contágio social? Imagine que João seja uma pessoa bastante preguiçosa e que não goste muito de atividades físicas. Enquanto morava com seus pais, nenhuma pressão para levantar do sofá e buscar uma atividade física, uma academia, mas agora imagine que João, ao se mudar para uma outra cidade por conta de um novo emprego, se veja rodeado de colegas de trabalho cuja atividade social principal é ir à academia ou correr juntos. A tendência, por questões de ajuste social, é que João também se desperte da sua inércia e, ao longo do tempo, faça tentativas para se engajar nas atividades com seus colegas recém-conhecidos. Também é esperado que ele passe a ter uma opinião mais favorável a respeito dessas atividades físicas. A quantificação do tempo que vai demorar para João se tornar até um atleta profissional, se ele vier se tornar, depende de vários fatores. Esses fatores estão no nosso modelo, então são 3 fatores principais que a gente trabalha aqui. O fator número 1 é a abertura para mudanças. Isso é, o quão flexível João é para aceitar mudanças em sua rotina.
O fator número 2 é a disposição ou expressividade das pessoas do novo ambiente de trabalho de João. Assim, um novo colega que seja super extrovertido e receptivo aos novatos poderá convidar João a se juntar a ele, né, e compartilhar do seu entusiasmo e ser mais ativo. O fator número 3 é a conexão. Ou seja, aquele colega que João não gostou logo de início, talvez não seja a melhor pessoa para convencê-lo a mudar os seus hábitos. Mas talvez o novo chefe de João, que foi simpático e participou do processo de seleção dele, seja uma pessoa melhor. A força da conexão depende do contato e do tipo de relacionamento que os indivíduos têm entre si. Esse modelo que a gente apresentou aqui, ele pode ser generalizado para vários outros contextos, como no nosso caso aqui. No modelo apresentado nesse artigo, as pessoas trocam opiniões sobre seguir ou não as medidas de distanciamento social. Essas opiniões vão de 0, que é quando a pessoa despreza completamente o protocolo, até 1, que é quando a pessoa concorda plenamente, se esforça ao máximo para se adequar ao comportamento esperado, né, de alguém que busque cuidar de si e dos outros. E aí entra um outro fator importante do nosso modelo, que é o que a gente chama de homofilia. Relacionamentos são construídos baseados em homofilia. Isso quer dizer que nos tornamos amigos de pessoas que tenham interesses mais próximos aos nossos. Assim, considerando na nossa simulação, né, esse fator, a gente cria conexões mais fracas entre os indivíduos que têm opiniões e características muito diferentes, e os indivíduos que têm aquelas opiniões mais próximas, elas têm uma conexão entre si mais forte. Além disso, a gente considera um fator externo no processo. A gente entende que as campanhas e esforços por parte das agências públicas de saúde afetam a opinião das pessoas no tema da pandemia, o que pode acelerar a adesão ao protocolo ou nunca permitir que o protocolo seja implementado. Então, vamos ver se está tudo certo. A gente criou um modelo que simula uma rede de pessoas que têm idade, nível educacional, situação socioeconômica e sexo. Essas pessoas estão conectadas usando diferentes tipos de topologia de rede. Cada pessoa tem uma opinião a respeito do distanciamento social e um limiar a partir do qual aquela opinião passa a mudar. A atuação das agências públicas de saúde vai definir o impacto que elas têm na opinião das pessoas, podendo o impacto ser positivo ou negativo. Com tudo isso pronto, a gente rodou o nosso modelo até que as opiniões se estabilizassem usando 108 cenários diferentes. Dentro desses cenários, a gente tem 3 topologias de rede diferentes. Então, a gente testou a topologia Barabasi-Albert, a topologia Erdos-Rennie e a topologia Small World. A gente adotou 9 combinações entre os parâmetros que definem a atuação das agências públicas de saúde e um segundo fator para ajuste da equação logística avançada que a gente mudou para definir, né, o ajuste das opiniões. Cada cenário foi simulado 100 vezes para termos uma ideia do que acontece na média dos casos. Então, ao todo, a gente rodou esse modelo 10.800 vezes, né, e nada como algumas dezenas de horas aí, né, rodando a simulação para obter os resultados. Primeiro, queremos saber como os nossos parâmetros afetam os resultados. Então, a gente descobriu que valores maiores para a variável, que vai definir o suporte das agências de saúde, afeta significantemente a opinião das pessoas, deixando-as mais propensas a aderir ao distanciamento social. O ponto de virada do jogo é quando a variável passa de 0,5. Isso é, quando você tem mais de 50% de apoio por parte das agências públicas do governo. Além disso, os parâmetros mais próximos dos extremos geram simulações mais consistentes, com um desvio padrão menor. Ou seja, os resultados de uma simulação para outra se mantêm quando os parâmetros estão muito próximos de 0 ou de 1. Já a topologia de rede não nos deu uma boa indicação de alteração nos resultados. Dos melhores cenários, a rede Erdos-Rennie foi a que apresentou uma melhoria mais significativa nas opiniões, com mais de 80% das pessoas se adequando ao protocolo, né, ou às medidas da OMS. Além disso, a gente testou intervenções. Ou seja, a gente simulou como as opiniões seriam afetadas se a gente escolhesse aleatoriamente 10% das pessoas em nossa rede e estabelecêssemos que elas têm uma opinião favorável
e imutável respeito do distanciamento social. A tabela mostrada na tela indica em negrito, né, as estratégias que funcionaram melhor. Para a rede Barabás e Albert, a melhor estratégia para selecionar os agentes de intervenção foi usando a medida de centralidade Betweenness. Para a rede Erdős-Rényi, a centralidade Eigenvector foi a mais indicada. E a centralidade Closeness foi a melhor opção apenas em 2 das 81 possibilidades, né, não gerando resultados significativos para a gente e sendo uma péssima medida no fim das contas. O melhor caso foi para a rede Barabás e Albert, onde usamos a centralidade Betweenness e ela gera ali, no caso, até 700% de melhoria na opinião geral. Este modelo pode ser aprimorado e outras topologias de rede podem ser estudadas, bem como outros tipos de intervenção. Como é um trabalho inicial no tema, a gente acredita obter um bom pontapé inicial nos estudos de espalhamento de opiniões referentes a esse tipo de fenômeno, né, Covid-19, com ajustes incluindo fatores externos, como as agências públicas de saúde. Apesar de teórico, esse trabalho encontra respaldo em literatura que vai desde a modelagem baseada em agentes até os estudos em neurociência social e psicologia social. Para acessar as referências, vá até o documento, na página do Brasnan 2020, e o código que a gente utilizou para simulações e análises vai ser mostrado no link da tela. Então, caso você queira repetir o experimento, fica aí o link na tela. A gente agradece o interesse no nosso trabalho e convida aqueles que tiverem maior interesse em enviar perguntas e interagir. Um grande abraço e fiquem em casa.